Vamos orar aí, em nome de Jesus. Vai ser precioso demais aquilo que Deus tem para mover, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ô mãe, se você quiser, tem um berçário ali. Você quer um berçário ali atrás? Se quiser lá, fica mais à vontade ali, ó. O diácono, alguém aí, dá um suporte aí para a irmã, por favor, ali. Vê se ela quer uma ajuda. De repente tem que trocar o neném ali. Tem um diácono na casa, alguém do ministério que pode ajudar. Fechou, família? Mais fácil ali, meu, para poder ajudar ali. Diz, tia Cris, vê se a irmã quer ajuda ali, ó. Depende, quer trocar fraldinha, alguma coisa. Eu sei, mãe, como é que é. Os meus estão grandes, hein? E eu tô ligado como é que é. E aí, mais um? A cara do... Não é seu? Ah, fechei que foi. Aí, dá um suporte. Quando vê assim, galera, tem que dar um suporte ali, tá bom? Vê se a mãe quer uma ajuda ali, de repente está lá numa situação, glória a Deus. Bênção demais. Quem está preparado para essa noite? Se não tiver, você vai ficar até o final, em nome de Jesus, aleluia. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por aquilo que o Senhor tem para liberar e para derramar nas nossas vidas. Nós pedimos graça, favor, cuidado e direção do Senhor nesse momento. Nós repreendemos todo tipo de palavra contrária, toda a situação que Satanás venha querer trazer nesse momento, nos atrapalhando de receber a tua mensagem cair por terra, que nós possamos estar sensíveis à tua voz, à tua direção, aquilo que o Senhor tem para liberar e para derramar de uma forma preciosa, poderosa e sobrenatural. Usa a minha vida mais uma vez para que seja feita a tua vontade, não a minha, o teu querer e não o meu. Eu quero ser o primeiro a receber a tua palavra, sabendo que é palavra que transforma, que é palavra que cura, que é palavra que restaura. Então nessa noite vem com o teu poder, vem com a tua presença, vem com aquilo que o Senhor preparou e reservou para ser derramado e liberado nesse lugar. É assim que nós oramos e cremos em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Amada igreja, todos nós queremos viver uma vida de avanço. Eu creio que todo mundo quer viver algo poderoso da parte do Senhor. Sim ou não? Sim. Todos nós queremos viver um avanço, seja na área profissional, seja na área pessoal, seja na área ministerial, seja na área familiar. Eu não conheço alguém que quer ficar parado na vida. Tudo bem que nós conhecemos alguns, sangue de Jesus tem poder, mas a grande maioria, ela quer avançar, ela quer viver algo precioso, quer viver um avanço, quer viver um crescimento, seja na área que for. Então todos nós temos esse desejo de querer avançar, mas é horrível nós, por exemplo, olharmos e vermos o tempo passar. O tempo passa, meu Deus, agora lembrei daquela musiquinha das antigas, cara, meu Deus do céu, o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança bamerindos, meu querido, é só quem é velho mesmo. Não, quem lembra disso? Quem não tem a menor ideia do que eu estou falando? Não, quem não tem a menor ideia, meu irmão, você está bem. Os que levantaram primeiro, nós estamos velhos, cara. Vai passando. Mas é horrível você ver o tempo passar e você observar que nada mudou. É horrível, a sensação é horrível. Você vê o tempo passando, parece que o profissional passa e nada muda, parece que as coisas estão passando, a família não muda, nada muda. Meu Deus, é desesperador, é horrível. Muitas pessoas ficam mal, mas agora eu e você temos que entender algo. Muitos de nós olhamos apenas as coisas externas, materiais, e aqui achando que essas coisas materiais estão vindo, é que nós estamos crescendo e avançando. Eu não estou falando disso, porque eu já vi muita gente que tem muita coisa do lado de fora, mas não avançou nada do lado de dentro. E aqui eu estou falando de um avanço dentro de nós, estou falando de um avanço na minha, na sua vida. Então a pior coisa é você ver o tempo passar e nós não vermos nenhum tipo de avanço ou crescimento, ou seja o que for. Mas eu falo para você que a maior transformação aqui, meu querido, e o avanço é interno e não apenas externo. Ainda que o externo a gente conquiste, é legal, bacana, eu falo para você que o avanço interno, o crescimento em nosso interior, ele é precioso, poderoso e maravilhoso. Então eu creio que essa noite Deus está chamando uma geração para avançar, Deus está chamando uma geração para crescer. É tempo de mudar, é tempo de viver algo novo, é tempo de viver algo precioso. Eu não sei você, mas eu não quero ver o calendário caindo folha, que
são meses que estão passando e minha vida está estagnada. Eu quero viver avanço da parte do Senhor. Tem mais alguém que quer isso à noite? Então que o Senhor venha com esse avanço na minha e na sua vida, e que nós possamos essa noite receber algo da parte do Senhor em nome de Cristo Jesus, aleluia. Contudo, nós devemos compreender que, se queremos viver um avanço em nossas vidas, nós precisamos tomar algumas atitudes ou tomar algumas decisões. Nós precisamos ter algumas atitudes e tomar algumas decisões. E o apóstolo Paulo vai dizer algo muito precioso para uma igreja em Éfeso, e ele vai dizer o seguinte: Efésios capítulo 4, versículo 22, o texto vai dizer assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Até aqui. O apóstolo Paulo aqui é interessante porque na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou quase 3 anos na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo agora ele está preso e ele escreve essa carta na prisão para esse grupo, para essa igreja, para essa galera. Então Paulo está preso em Roma e ele escreve para aquele grupo. Então o livro de Efésios, ele é considerado uma das epístolas mais profundas de Paulo, pois ela revela quem somos em Cristo e como nós devemos viver em resposta a essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Então aqui nós olhamos que Paulo está escrevendo para aquele grupo, para aquela galera, porque aquele grupo que se converteu, eles estão numa cidade, é uma cidade grande para a cultura, para a época, tinham templos que eram considerados até 7 maravilhas do mundo antigo, aquela coisa extraordinária e tal, mas naquela cidade, aquele grupo, aqueles cristãos, eles estavam envolvidos, ou na verdade sendo ali envolvidos numa cultura onde a idolatria era gigante, o ocultismo pesava forte, imoralidade crescia e a forte influência pagã. Então isso significa que aqueles cristãos, aqueles irmãos que viviam ali naquele lugar, eles viviam cercados por uma cultura completamente contrária aos valores do reino de Deus. Então ali Paulo vê a necessidade de escrever para aqueles irmãos, para eles ficarem atentos no modo de viver, como que eles estavam vivendo, como eles poderiam viver, como eles poderiam crescer, como eles poderiam avançar. Então Paulo escreve muitas coisas e entre elas, Paulo fala sobre a nova identidade do cristão em Cristo Jesus. Então Paulo vem trazendo um alerta para eles de uma nova maneira de viver, que eles tinham que ter completamente diferente da antiga. Então Paulo está falando assim: galera, eu estou escrevendo para vocês porque eu quero que vocês cresçam, eu estou escrevendo para vocês porque eu quero que vocês avancem, estou escrevendo para vocês para que vocês vivam algo novo, poderoso e sobrenatural. Então hoje esse culto, meu querido, eu creio que o Senhor virá com a graça dele, com o Espírito Santo tocando a sua vida, e que nós possamos viver algo novo da parte do Senhor. Talvez áreas que estão estacionadas, talvez dentro de muitas pessoas que estão ali travado, parece que não vai, está aprisionado, Deus virá com a mão poderosa e vai tocar a tua vida de uma forma sobrenatural, e você vai sair desse culto cheio da presença, do poder e do avanço do Senhor na sua vida. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Então Paulo, um pouquinho antes do texto que nós vamos ler aqui, que é o texto que nós lemos, Paulo vai dizer assim, em Efésios capítulo 4, 17, ele vai dizer assim: pô galera, não vivam mais como os gentios. Ele vai dizer isso, ele fala assim, ó: portanto digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus pensamentos, tendo o seu pensamento obscurecido, separados da vida de Deus. Então Paulo começa a falar para a galera, os caras estão numa ignorância, que não dá, e eles também estão com uma dureza de coração. Então Paulo chega para aquele grupo, ele fala assim: galera, vocês que receberam Jesus, eu quero dar um toque para vocês, não vivam mais como os gentios viviam, não vivam mais
dessa maneira. Então o que Paulo está falando? Galera, a partir do momento em que vocês receberam Jesus, o Senhor espera de vocês uma atitude diferente. Vocês tinham um modo de viver que era um modo passado, mas agora vocês precisam mudar. E aqui, queridos, é algo muito interessante e precioso que eu e você temos que entender. Então o apóstolo Paulo não está dando uma ideia assim, ó, se der, não vive. Ele fala, galera, não vivam assim, vivam diferente. Não vive como? Muitos deles têm o pensamento na vaidade, está ali. Muitos deles têm o entendimento obscurecido, eles estão separados da vida de Deus. Muitos têm um coração duro. Então aqui, amada igreja, alguém que deseja avançar na vida, alguém que deseja viver algo diferente na vida, algo diferente em Deus, esse alguém tem que decidir mudar completamente a sua vida. É alguém que olha e fala assim, eu não vou mais viver como eu vivia antes, eu não vou mais viver segundo as minhas vontades, eu não vou mais viver segundo os meus desejos. Essa pessoa, ela entendeu, eu me desliguei completamente do velho homem, eu não terei mais um coração duro. Um coração duro, aqui quando Paulo está falando de um coração duro, é uma pessoa que tem uma dureza de coração. Isso significa que é uma atitude contínua ali de resistência à vontade de Deus. Então quando ele fala de coração duro, são pessoas que o Espírito Santo está tentando tocar, cara, não vai por aí, não faça isso, não se envolva com essa pessoa, não vai nesse lugar. Mas o coração está tão duro que ela se fecha na vontade dela, se fecha no mundo dela, e Deus fala, ê filha, vai quebrar a cara de novo, mas você quer ir? Ê filhão, vai estourar de novo a finança, mas você quer ir? Meu Deus do céu, ele fala coração duro. Então um coração duro é alguém a quem Deus está falando, não vai, sai, larga, mas uma atitude contínua de resistência à vontade de Deus. É uma pessoa que rejeita a verdade, ela insiste em caminhar no pecado, é uma pessoa que não aceita correção. Meu irmão, pessoa que não aceita correção é pessoa dura de coração. Tem pessoa que não aceita ser corrigida, porque é a vontade dela, o jeito dela, e se alguém falar alguma coisa. Posso falar uma coisa? Eu era um desses. Minha esposa falava e eu era turrão com ela. E sabe qual era o resultado? Não tinha avanço no casamento, estava tendo destruição. Não tinha alegria, tinha peso. Quanto mais nós nos fechamos nas nossas vontades, nos nossos desejos, e esquecemos e não queremos ouvir o Senhor através da palavra dele, pode ser entendida uma pessoa que tem um coração duro. Mas nessa noite, em nome de Jesus, todo coração duro agora estará sensível à voz do Senhor, à verdade, à palavra do Senhor. Sabe por quê? O melhor caminho é o caminho de Deus, a melhor resposta é a palavra de Deus. A minha, a sua vontade vai levar a gente para o buraco, mas a palavra de Deus vai trazer renovo, a palavra dele vai trazer restauração, a palavra dele vai trazer paz, a palavra dele vai trazer alegria. Quem recebe isso, dê uma salva de palmas a ele bem forte. Então um coração duro é um coração que até ouve, mas não responde. Que nessa noite nós possamos ter um coração sensível à voz do Senhor, que dê uma resposta para Ele, porque nós queremos avançar em nome de Jesus. Então isso é muito triste, alguém que tem um coração assim, porque como avançar e viver o que Deus tem, se o meu coração está duro para ouvir e obedecer ao Senhor? Como que eu vou viver um avanço? Como que eu vou viver um crescimento se dentro de mim está duro? Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer assim, Hebreus 3, 7 e 8. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Então, querido, talvez o Espírito Santo está falando com você em áreas específicas e nós insistimos em querer fazer a nossa vontade. Posso dar uma dica? Não vai por esse caminho, aprenda a ouvir a voz dele. Ele sabe, o caminho dele é maior, o caminho dele é melhor, o caminho dele é extraordinário, o caminho dele é precioso, é poderoso. Pode ter problema? Pode ter gigante? Pode ter onda batendo? Pode ter ABO? Pode.
pode. Mas pastor, qual a diferença? A diferença é que meu braço cansa, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas dependendo dele, da palavra dele, da voz dele, tem resgate, tem renovo, tem direção, tem visão. Ele faz você avançar, ele faz a gente viver aquilo que ele preparou e reservou para cada um de nós, aleluia. Então hoje é o dia de nos abrirmos completamente, porque nós queremos ser tocados e transformarmos e avançarmos. Mas aí vem a dica, pastor, como que eu posso buscar essa transformação para avançar? O apóstolo Paulo, ele continua no próprio texto dizendo o seguinte, Efésios 4:20, ele vai dizer assim: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Então Paulo está falando o seguinte, galera, vocês aprenderam do Senhor, vocês aprenderam dele, foram ensinados, foram instruídos para vocês poderem aprender em Cristo. E isso aqui é algo muito interessante. Quando fala de sermos aqui alguém que aprende em Cristo, aprender de Cristo, é alguém que quer avançar, é alguém que sempre vai ter Jesus como seu exemplo e modelo. Quem deseja avançar, meu querido, eu não sei qual é a área que você quer avançar hoje, eu não sei qual é a área que você quer romper hoje, mas eu falo para você poder avançar, você tem que ter um modelo. Nosso maior modelo é o Senhor Jesus, é um modelo que nós temos que aprender, nós temos que olhar para Ele e aprender dele. Mas pastor, como que eu aprendo dele? Lendo a palavra dele, meditando na palavra dele. Queridos, eu fico feliz demais de ver os meus filhos me perguntando sobre a Bíblia, porque esse é sinal que eles estão lendo. Eu acho interessante, eles vêm às vezes com os questionamentos, umas questões de versículos bíblicos. Pai, não consegui entender isso aqui. Pai, como que é aquilo ali? Por quê? Porque eu não estou ensinando meus filhos a lerem Bíblia para um dia ser um pregador da mensagem. Se Deus quer levantar, amém. Mas eu faço meus filhos lerem Bíblia para ser um homem e mulher de Deus, para ser alguém que caminha nos princípios e nos valores do Senhor. Então alguém que quer crescer é alguém que aprende sobre Jesus, é alguém que aprende sobre a palavra do Senhor. Posso ouvir um amém, igreja? O Salmo 119, versículo 10, olha só o que ele fala: de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos, ou seja, das tuas ordenanças, da tua palavra. Aí ele fala assim, no 11, guardo a tua palavra no meu coração. Quando eu e você guardamos a palavra, sabe o que acontece? Nós vamos às vezes fazer uma coisa, uma situação, e de repente aquilo começa a incomodar. Pô, isso aqui não está certo. Pô, não é desse jeito. Por quê? Porque a palavra está falando para mim que é para outro caminho. A palavra vai penetrando, vai ganhando espaço. Então que em nome de Cristo Jesus, nós possamos mergulhar na palavra de Deus, nós possamos aprender em Cristo Jesus, de Cristo Jesus, a palavra dele, caminhar segundo aquilo que ele tem, de uma forma preciosa, poderosa e sobrenatural, aleluia. Mas agora o texto vai dizer assim, algo interessante. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 22, quanto à maneira antiga de viver. Então ele está falando o seguinte, galera, hoje vocês falaram que estão com Cristo Jesus, então eu quero dar um toque para vocês. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Queridos, aqui é o ponto que nós lemos, que é interessante. Alguém que quer avançar na vida, é alguém que tem que receber essa verdade e deixar crescer dentro dele. Alguém que quer avançar naquilo que Deus tem, ele precisa entender o seguinte: a velha maneira, ou a maneira antiga que eu tinha de viver. Paulo está falando para aquele grupo, você lembra a maneira como vocês viviam antigamente? Cultuando a outros deuses, buscando outros deuses, caminhando na mentira, fazendo um monte de mutreta, um monte de coisa, aquele jeito mundão de viver. Então Paulo está falando assim, eu quero instruir vocês, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. E aqui, queridos, é um ponto muito interessante que eu e você precisamos abrir os nossos olhos e compreendermos o que Deus quer ministrar a minha e a sua vida. Porque eu fico triste de ver muitas pessoas quebrando a cara na vida. Eu fico triste de ver muitas pessoas se machucando. Meu irmão, Deus não tem o pior para mim e para você. Ainda que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, mas Ele fala para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós cremos que estando nele nós também venceremos. Posso ouvir amém, igreja? Só que tem treta que a gente se inscreve.
Tem BO que a gente se enfia. Tem situações que nós nos alistamos. Hoje eu quero um problema, vou me alistar. BO assinado com sucesso, aleluia. Meu irmão, tem coisa que a gente assina. Tem coisa que a gente se envolve. Porque a gente muitas vezes quer sair tomando decisão precipitada. Então aqui nós temos que entender que o meu modo de viver é antigo, eu não posso mais trazer se eu quero avançar e viver o novo de Deus. Então aqui, se queremos avançar no que Deus tem, precisamos deixar de lado a velha natureza. É interessante que essa frase, deixar de lado, literalmente significa tirar uma roupa suja. Então você vai ver muitas vezes Paulo falando, ali você vê ele falando, tire agora, e que está falando assim, vocês estão em Cristo Jesus, e por estar em Cristo Jesus, não queira trazer aquilo que é velho, não queira trazer aquilo que é da vida antiga. Se vocês querem avançar, vocês vão ter que remover da vida de vocês, aquilo que não é para estar mais na vida de vocês. Então eu e você temos que ter isso muito claro dentro de nós. Existem coisas que nós insistimos em trazer, mas o Senhor está falando, cara, você já foi instruído, deixa de lado, retire da sua vida, não permita isso vir sobre você. Assim como até o dia de conhecermos Cristo, nós nos vestimos de tanta sujeira, tanta imundícia, tanta porcaria. Hoje que nós recebemos Cristo Jesus como o Senhor da nossa vida, nós temos que decidir retirar essa sujeira, falar, eu não quero mais viver assim, eu não vou mais caminhar assim nessa área, essa área financeira eu não vou mais fazer como eu fazia lá atrás, eu vou caminhar segundo a palavra do Senhor. A empresa vai ser desse jeito, a minha área emocional também vai ser assim, de acordo com a palavra, daquilo que Deus tem. Então é alguém que fala assim, agora que eu recebi Jesus, eu deixo de lado o velho homem, eu não quero mais isso na minha vida, em nome de Jesus, aleluia. Só que quando nós olhamos aqui, deixar de lado o velho homem não se refere apenas a pecados escandalosos, porque às vezes nós olhamos apenas para os pecados escandalosos. O cara vivia na imoralidade sexual, é muito gritante, o cara era um cheirador, parecia um aspirador de pó, cheirava tudo que vinha pela frente. O outro fumava tudo que tinha pela frente fumava, fazia, se envolvia e tal, não sei o que. Então nós temos que entender que nós olhamos apenas isso, mas se nós queremos ver o que Deus tem muitas outras coisas que nós temos que crescer. Então alguém que quer avançar na vida, alguém que quer crescer, ele precisa ter uma vida, ali em sua vida, uma transformação, em que alcança pensamentos, atitudes, palavras e comportamentos. É mais ou menos assim. Agora você vai entender como avançar se eu ainda tenho mágoa que me corrói, eu não despojei, eu não tirei isso ainda. Como avançar se eu tenho mágoa? Como avançar com mentiras e meias verdades na minha vida? Como avançar com coisas escondidas e ocultas de pessoas que estão do meu lado? Como avançar? Como viver o novo que Deus tem, ou aquilo que o Senhor tem, com coisas que eu deveria ter removido da minha vida? Como avançar com raízes de amargura, de rejeição? Como avançar? Como viver isso? Como avançar com uma linguagem muitas vezes ofensiva, com palavrões? Meu querido, a Bíblia fala de palavrão, não é de Deus, não é legal. Pastor, tem hora que é difícil, pede para o Espírito Santo vir, meu querido, transformar seu modo de agir, seu modo de falar. Meu irmão, tem coisas que a gente tem que mudar. Por exemplo, olha só como isso é triste. Como ter um avanço na família, se muitas vezes dentro de casa nós falamos palavras que arrebentam tudo? Peste de criança, maldição de família, ou desgraça de casa. São palavras que nós estamos trazendo que está arrebentando tudo. Eu não estou atraindo a bens de Deus, estou trazendo maldição, estou trazendo destruição, estou arrebentando com a minha família. Como que os seus filhos vão ser uma bênção, se muitas vezes as palavras que saem para a direção deles não é eu te amo, tenho saudade de você, você é alguém que eu amo, você é orgulho, papai tem orgulho de você, mamãe tem orgulho de você, obrigado. Meu querido, são coisas que nós temos que gerar. Alguém que quer ter um lar tem que avançar. Agora, se sempre vem palavras de peso, destruição, como vai ser? Como avançar profissionalmente se eu amaldiçoo a porta que Deus abriu?
Ah, que droga de empresa, que miséria de salário, não vai dar para nada. Meu irmão, muda. Satanás está falando para você sempre lançar palavras de destruição, mas um crente que arrancou a velha natureza, ele entendeu: da minha boca não vai mais sair palavra torpe, da minha boca não vai mais sair palavra de maldição. Eu declaro que a minha casa será abençoada, eu declaro que o profissional será mudado, eu declaro que essa empresa ainda está difícil, hoje está complicado, mas Deus vai mover alguém que foi tocado, é alguém que abre a boca e glorifica esse Deus, é alguém que fala: chega, a partir de hoje eu não vou viver mais segundo o velho homem, eu quero viver uma nova vida diferente, porque eu quero avançar em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele se você deseja isso na sua vida. Então, queridos, alguém que avançar vício não faz mais parte da vida dele, porque está destruindo. E hoje vício, mas pode não colocar jogo, pornografia, álcool, droga. Meu irmão, não adianta, não adianta. Pode falar que o mundo é moderno, quer estourar um baseado para dar um relax, isso arrebenta, isso não é de Deus, meu irmão. Pode falar o que você quiser, vem numa quinta-feira no NV, vem trocar ideia com os irmãos, você vê quantos caras estão arrebentados por causa de vício. E a grande maneira que você vai conversar, dê um gole numa coisinha só, um golinho que abriu porta, as coisas começam a vir, arrebenta inteiro, família destruída, você vê a família vindo chorando: pastor, o que eu faço agora? Está os cacos, mas ainda que esteja nos cacos, nós temos um Deus que pode restaurar, nós temos um Deus que pode mudar, nós temos um Deus que pode mover, nós temos um Deus que pode libertar poderosamente a minha e a sua vida em nome de Jesus, aleluia. Então são coisas que você temos que entender. Uma coisa também, como avançar, queridos, se nós não temos domínio próprio. E aqui o domínio próprio, gente, nós podemos encaixar em muita coisa. Por exemplo, nós como igreja, nós estamos com jejum, a galera está brava. Tem gente que nunca fez um jejum desse, nós estamos no jejum brabo aí. Tem gente que está juntos e tem outros que não. Cada um vai na sua realidade, ninguém foi obrigado. Nós incentivamos quem quisesse participar. Sim ou não, liderança? Falamos quem queria participar. E o desafio era só uma refeição por dia. Então comia, almocei hoje, só vou almoçar amanhã. Não comi nada. Irmão, teve gente que começou a tremer. Domínio próprio. O corpinho, aquela bolachinha passatempo, aleluia. 3 produtos cancerígenos nela, mas é uma delícia, aleluia. Essa hora você nem quer saber se é sabor chocolate, você quer mandar para dentro. Você nem quer saber se o que é mais, se é cacau, se não é, eu quero mandar para dentro. Às vezes domínio próprio, a gente fala só para a questão da área sexual, domínio próprio, não olha, não cobiça, tal, tudo bem, entendo, tem isso. Mas domínio próprio também encaixa nisso. Às vezes está com um zoião, quer comer tudo, quer comer até as caixas de som. Domínio próprio, segura. Estou estressado, desconta na comida. Não, você ora. Busque em Deus. Não consigo, pastor, eu vejo aquela placa que eu vejo que é enviado do inferno. Promoção. Pastor, não aguento, liquidação. 50, 100, 60, 80% de desconto. Meu Deus do céu, não aguento, tem que comprar, pastor. Domínio próprio. Tem coisas que você vai ter que ter domínio próprio. A gente vai ter que olhar e falar: cara, não dá. Eu já ensino meus filhos nisso. Pô, papai, vi um negócio ali que eu achei bem legal. Eu falei: sério então, queridão, não vai dar para comprar, porque esse mês aqui, o que a gente tinha de cota para gastar mais já foi. Pô, pai, sério? Eu falei: sério, você vai ter que entender que na vida é assim, dá para comprar, dá, não dá, não dá. Então não é que é ser impulsivo, não quero comprar, porque é meu, não, você tem domínio próprio. Você consegue falar: não vou ter aqui esse daqui. Então, porque como avançar se não tem domínio próprio? Como avançar? Esse aqui pega. Será que eu conto essa, gente? Sim ou não? Tem certeza? Depois eu conto, a galera levanta e vai embora, mano. Os caras falam: pastor, prega a Bíblia. Quando você prega, tem galera que não gosta, levanta e vai embora. Mas faz parte mesmo, né? Se deixaram Jesus, vai deixar nós também. Como avançar se a preguiça reina na minha vida e a irresponsabilidade? Como avançar se a preguiça e a irresponsabilidade reinam na minha vida? Meu irmão, nós fazemos parte hoje de uma geração que eu tenho conversado com os empresários, pessoas de negócio, que estão gerando emprego e querem que pessoas trabalhem. Eles estão desesperados.
Porque não tem mais mão de obra. As pessoas não querem mais trabalhar. As pessoas não querem mais ter responsabilidade. Mas ganhar salário todo mundo quer, e quer ganhar bem. Todo mundo quer ganhar bem. Você já parou para pensar que como viver um avanço até mesmo profissional, se eu não quero ter responsabilidade? Se a preguiça reina na minha vida. É aquele que tem o alarme que desperta e mais 55 sonecas. Ele acorda 3 da tarde. Meu irmão, não tem como. Não existe. Você quer viver algo diferente? Tem que se mexer. Por exemplo, profissionalmente, você já parou para pensar que as pessoas às vezes falam: nossa, o fulano ganha não sei quantos mil, nossa, eu queria ganhar isso. Meu irmão, você está olhando só o dinheiro. O salário que ele está ganhando tem a ver com o tanto de responsabilidade e pressão que ele aguenta. Então nós muitas vezes queremos viver algo grande, mas você vai aguentar a pressão? Que de repente um salário de um cara desse, que ganha não sei quantos mil, é gerente, é não sei o que lá, o tanto de pressão e responsabilidade está na mão dele. A gente não consegue o irmão do lado viver o que dizer profissionalmente. Não conseguimos lidar com uma pessoa, o que dizer cuidar de uma equipe, de um grupo. Meu irmão, são coisas que nós temos que entender, e isso nós vemos até na Bíblia. A palavra lá que Jesus fala dos talentos, ele deu cada um segundo a capacidade que cada um aguentava. Então se eu quero aguentar mais, eu quero viver mais, eu preciso me abrir para ser transformado para poder viver mais. Então se profissionalmente você quer crescer, quer alavancar, preguiça não pode fazer parte da sua vida, irresponsabilidade não pode fazer parte da sua vida. Meu irmão, eu não sei você, mas eu era o primeiro a chegar, o último a sair, não importa, tem que fazer, nós fazemos isso. Temos que ser feito. Então são coisas que você temos que entender. Então tem que ter responsabilidade. Você assume responsabilidade. Então não é só ganhar um salário maior, é ter responsabilidade, é falar: não, cara, eu abracei esse negócio, eu vou para cima, o que é certo, vamos fazer esse negócio acontecer. Então em nome de Jesus, que se levante uma geração profissionalmente que cresça, que avance poderosamente em nome de Jesus. Eu quero ouvir vocês contando um testemunho: pastor, estou avançando, estou vivendo, Deus está movendo poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir ele bem forte. Então quem anda com Cristo precisa abandonar hábitos que alimentam a velha natureza. Quem anda com Cristo e quer avançar precisa abandonar hábitos da velha natureza. Então, queridos, talvez hoje você está olhando aqui falando: cara, eu preciso mudar. Tem coisa que eu estou carregando, pastor. É dia de mudar, dia de falar chega. Só que aí vem algo interessante. Por que tem pessoas que mesmo ouvindo, por exemplo, ministrações como essa, não mudam? Eu já vi gente, cara, que não muda. Pastor, qual que é o problema? É Deus? Não, Deus não tem problema. O problema sempre é a gente, somos nós. Sempre o problema é o ser humaninho. Somos nós. Eu costumo dizer que o ser humano, meu querido, é igual o Kinder Ovo. Sempre vem uma surpresa diferente. Sempre aparece um clima diferente. Mas pastor, como que muda? Paulo fala, Efésios 4:23, na sequência do texto, olha só o que Paulo fala. Ele vai dizer tudo, ele vai dizer assim, ó: a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Repare que ele vai dizendo: galera, retira o velho homem, a velha natureza de viver e tal, e agora, e a se deixar renovar. Presta atenção, a se deixar renovar. Então significa que o Espírito Santo tem poder para mudar a minha vida, sim ou não? Sim, mas eu preciso deixar que ele transforme. Talvez numa mensagem como essa agora, tem coisa que talvez tocou dentro de você, e você pode olhar e falar assim: não concordo com isso. A escolha é tua, mas você tem que entender que não é, eu não caminho baseado no que eu acho. Se eu quero avançar, eu caminho no que a Bíblia diz. Agora, por que muitas áreas da minha vida não mudava lá atrás, mesmo eu frequentando a igreja? Porque eu nunca deixava o Espírito Santo renovar. Renovar o quê? Repara que ele fala, renovar no espírito do entendimento. Então é o seu modo de pensar. O meu modo de pensar antes de receber Jesus era um.
Então antes de receber Jesus na minha vida eu tinha um modo de pensar. Então para mim uma mentira lá no velho homem era normal, porque era mentira, eu não queria rolar treta, então é mais fácil mandar um somebody. Puxa, no velho homem, fazer um esqueminha para ganhar mais dinheiro por baixo, no velho homem está valendo e está dentro. Tudo isso aí acontece. No velho homem, meu querido, eu tinha que fazer test drive, pega 10, 20, 30, 50, tem uns irmãos que rodou, aí meu querido rodou tudo. É o que velho homem, mas agora ele entrou no velho homem. E ele agora deixou o Espírito Santo vir sobre ele, ele deixou agora ser renovado no espírito e entendimento dele. Então ele falou, peraí, lá atrás a mentira era normal, mas agora eu tenho um modelo que é Jesus, e ele está me ensinando que mentira não faz parte mais da minha vida. Puxa, lá atrás fazer um esqueminha na empresa, por treta, até parecia certo aos meus olhos lá atrás, mas agora eu estou vendo que não é mais assim. Então eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar, porque eu quero avançar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu quero viver o que Ele tem para mim, então eu vou deixar Ele trabalhar. Então eu não vou mais querer viver dentro da igreja, ou viver um cristianismo baseado no que eu acho. Eu quero caminhar segundo a palavra do meu Deus, eu quero caminhar segundo a direção do Senhor, porque eu quero avançar na minha vida em nome de Jesus, aleluia. E esse aqui é o ponto mais interessante. Por quê? Porque muitos querem as bênçãos de Deus, mas não deixam o Senhor transformar as suas vidas. E aqui, queridos, essa mudança, como eu falei, é uma mudança no nosso interior, é uma mudança no nosso modo de pensar. Eu não penso mais como o velho homem, ou como o mundo, mas agora, segundo a palavra de Deus. E aqui, o texto vai falar de alguém que agora, que decidiu receber esse renovo, essa mudança no modo de pensar. É alguém agora que começa a ter uma visão de Deus para a sua vida e no seu modo de viver. Queridos, quando eu olho às vezes para trás, na minha vida, eu vejo que eu vacilei muitas vezes. Por quê? Porque mesmo dentro da igreja, eu achava que era apenas frequentar uma igreja. E eu posso falar, e eu lembro agora assim, muitas vezes eu falo, puxa cara, podia ter vivido tantas coisas diferentes em Deus, mas eu não vivi. Por quê? Porque eu nunca deixei o Senhor me transformar. Eu achava que o simples fato de estar na igreja já estava bom. Estou indo na igreja, pelo menos não estou no boteco fumando, era o que eu pensava. Não estou no boteco bebendo, mas estou na igreja. Mas vou dizer uma coisa para você, apenas estar na igreja não faz da gente um crente melhor. Para eu me tornar alguém totalmente diferente, eu preciso me abrir para ser transformado. Eu preciso deixar que o Espírito Santo mude o meu modo de pensar, seja na área que for, financeira, administrativo, emocional, na área que for. Então receba aí em nome de Jesus, que o Espírito Santo capacite você, que o Espírito Santo fortaleça você, que o Espírito Santo guie você, que eu declaro sobre a tua vida que você venha ter um avanço sobrenatural da parte do Senhor. Toda barreira que está impedindo você de viver a bênção de Deus cai por terra. Declaramos vida de Deus, agir do Senhor sobre você, sobre a tua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, sobre a tua mente, sobre o teu físico. Se você recebe isso, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia, glória a Deus. Agora, para ir para a reta final, Paulo vai dizer assim, ele vai no versículo 24 dizer assim. Então ele fala no 23, ele vai falar assim no 22, tira o velho homem, a velha natureza, puxa, permita o Espírito Santo agora, na verdade, permita ser renovado no seu modo de pensar, de agir. Aí no verso 24, Efésios 4, 24, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Eita glória! Ele fala, não vivam mais como vocês viviam antigamente, deixem que agora vocês sejam transformados no seu modo de pensar, e eu peço que vocês façam algo, e vocês a se revestir. Aqui se revestir, você lembra que aquela hora eu falei que era tirar a roupa suja? Quem lembra o versículo que eu falei? É isso que Paulo está falando, ele está fazendo um paralelo. Ele está usando o que a gente faz no cotidiano para poder ilustrar para a gente de uma forma mais fácil. Ele fala assim, gente, agora que vocês estão em Cristo Jesus, tira a roupa suja do passado e começa a vestir a nova que Deus tem para você.
O que significa isso? Pastor, é uma veste realmente física? Um dia vai ter, mas ainda não. O que ele está falando é aqui dentro. Tira aquilo que tem que tirar e começa a receber o que Deus vai liberar. Começa a receber o que Ele tem para a tua vida. Começa a receber o que Ele vai liberar para a tua vida. E então aqui fala de alguém que quer colocar uma roupa nova. É alguém que diz: chega, eu não quero mais viver como o velho homem. Eu quero agora me revestir da nova natureza em Cristo Jesus. E a nova natureza não é apenas abandonar o pecado, que glória a Deus por tudo isso, já é maravilhoso, mas é receber uma nova identidade em Cristo Jesus. É alguém que antes estava perdido nesse mundo, agora entende que é filho e filha de Deus. É alguém que estava marcado com depressão, é alguém que estava marcado com ansiedade, mas ela começou a tomar posse daquilo que Deus tem para a vida dela. Ela começou a receber aquilo que Deus tem para a vida dela. Então é alguém que começa a entender: a hora que eu começo a colocar essa nova natureza em Cristo Jesus, eu começo a receber os benefícios espirituais, eu começo a receber toque na minha área emocional, eu começo a ter uma vida completamente diferente. Então alguém que começa a viver essa natureza nova na vida dele, é alguém que vai viver algo extraordinário da parte do Senhor. Ou seja, essa pessoa agora, ela tem uma nova identidade em Cristo Jesus. É aquilo que Paulo fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Meu irmão, você não é mais alguém na mão de Satanás, você não é mais alguém perdido. Agora tem algo do alto para a tua vida, tem algo da parte do Senhor para a tua vida. Então alguém que recebeu isso, é alguém que entende: eu não estou mais perdido, o Senhor me tocou, agora eu entendo, eu tenho o privilégio de ser chamado filho de Deus. Irmã, deixa eu dizer uma coisa para você: você tem o privilégio, porque você recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, de ser chamada filha de Deus. Então, se eu fosse você, irmã, eu não andava de cabeça baixa não, porque o dono do universo tocou você. O dono do universo tocou você. Então pode andar de cabeça erguida. Ah, lá vai a metida da cidade. Você fala assim: metida não, eu tenho uma nova identidade. Eu sou filha, eu sou filha, eu sou filha. Cadê as filhas aqui? Meu irmão, receba isso. Irmã, você é filha de Deus. O Senhor tocou da vida, você que recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, você é filha. Você é filha, não permita Satanás confundir sua identidade. Você é filha amada, mulher de Deus. O Senhor tem um plano para você, um propósito para você. Homem, não permita Satanás acabar com a sua identidade, trazer confusão. O que você é? Eu não sei que eu sou. Como não? Você é um homem de Deus, você é filho de Deus, você é alguém tocado por Ele, uma nova identidade em Cristo Jesus. Então eu estou o quê? Eu estou me revestindo, eu estou recebendo a nova natureza. Alguém que recebe a nova natureza, ele muda agora o seu modo de pensar. Antes o pensamento era de morte, antes o pensamento era de medo, antes o pensamento era derrota, antes o pensamento era destruição. Mas agora que eu recebi a nova natureza, o pensamento não é mais de morte, agora é de vida. O pensamento agora é de renovo. O pensamento agora é entender que quando eu olho no espelho, eu não me acho que eu sou um lixo, eu não acho que eu sou alguém perdido. Eu fui alcançado pelo precioso sangue de Jesus, eu fui tocado por Ele, eu fui marcado por Ele. Eu não sou alguém jogado, eu sou alguém tocado por esse Deus, aleluia. Mas agora, segura, eita glória, estamos vindo. Alguém que recebe a nova natureza, ele entende: a velha natureza, o pecado que me dominava, não vai dominar mais, porque eu recebi perdão, eu recebi o toque, e eu decido agora não viver mais como a velha vida que eu tinha. Por isso que Paulo falou: não vivam mais como vocês viviam, o modo antigo de viver não viva mais. Alguém que recebeu essa nova natureza em Cristo Jesus, é alguém que está avançando dentro dele. Esse pecado não vai mais dominar minha vida não.
essa situação não vai mais me cercar não. Eu não vou mais deixar Satanás brincar nas minhas emoções. Meu Deus do céu, eu não vou mais deixar Satanás brincar nas minhas emoções não. Irmão, o Senhor está tocando agora tuas emoções. Irmã, está alinhando as tuas emoções. Se coloque em pé no seu lugar. O Senhor tem algo para você. O Senhor tem algo para a tua vida. Começa a receber isso aí. Ele tem renovo para você. Ele tem direção para você. Ele tem vida sobrenatural para você. Aleluia. Então alguém que tem agora essa nova vida, essa nova natureza, é alguém a quem o Espírito Santo começa a receber aí. Olha só que maravilhoso. Antes, no mundo que eu vivia, as minhas emoções estavam abaladas, a minha identidade não estava firmada, eu estava aprisionado, medos, angústias, traumas, rejeições, quantas coisas. Mas agora que eu recebi Jesus, eu tiro essa velha roupa. Isso não faz parte mais da minha vida. E eu começo a receber agora aquilo que Ele tem para mim. A nova natureza. E olha só que interessante. O Espírito Santo agora começa a liberar amor de verdade. O amor que só vem do Pai. O Espírito Santo começa a liberar a verdadeira alegria. Essa alegria que você acha fumando um baseado, cheirando uma carreira de cocaína, meu irmão, fumando alguma coisinha, uma brisa, meu irmão, isso aí é alegria que não tem nada a ver. Isso aí passa, tem que ficar usando. A alegria que vem dele é alegria verdadeira. É a alegria que vem do alto. É a alegria que transforma. Essa alegria de balada, fica chapando, tomando, tem que fazer, passa. Cada vez tem que vir a balada. Qual a próxima balada? Qual o próximo rolê? A alegria que vem dele é a alegria que é do alto, que é do Pai, que gera, que transforma, que liberta, que cura, que sara. Então começa a receber essa alegria. Ele começa a liberar bondade, humildade, misericórdia. Você que não tinha domínio próprio, começa a crescer o domínio próprio na tua vida. Aleluia. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado, ele veio me ver. Eu vim te adorar. O meu amado. Começa a remover o velho, começa a remover a velha natureza. Fala, chega. Senhor, eu quero pedir perdão. Eu peço perdão pela mentira, peço perdão por coisas ocultas. Hoje eu alinho a minha vida. Hoje eu tiro a roupa suja. Hoje eu tiro aquilo que me contamina. Hoje eu recebo a nova natureza em Cristo Jesus. A paz dele, a alegria dele. Chega de confusão nas minhas emoções. Eu quero viver o agir de Deus na minha vida. Vem a força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. O meu amado, Aleluia. o meu amado. Alguém que quer avançar é alguém que decide se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Que em nome de Cristo Jesus, hoje, nessa noite, o Senhor venha mover sobre a tua vida. Muitos estão tentando avançar, mas não conseguem porque tem coisas velhas que estão carregando. Hoje é uma noite de decisão. É uma noite que você precisa falar, chega. Viver vida com Deus não é viver baseado segundo o que eu acho. Eu não acho que isso é problema.
você não tem que achar, você tem que ver o que a Bíblia fala. Se a Bíblia condena e fala, acabou. Não tem essa de, mas os tempos são modernos, os dias são outros. Grava isso na sua vida. O Senhor não muda. Tiago vai dizer que ele não tem nem sombra de variação. Não tem, ele é único, ele é imutável, ele não muda. A palavra dele também não. As pessoas podem querer adaptar para a vida delas, mas nós temos que viver na verdade da seguinte maneira: não é a Bíblia que tem que se adaptar a mim, sou eu que preciso me adaptar e viver segundo a palavra de Deus. E isso tem a ver com uma decisão. Você viu que tudo que nós lemos aqui tinha a ver com uma atitude. Não vivam mais segundo aquele modo. Tire a velha natureza, revistam a nova, tome posse. Se eu e você não tomarmos uma decisão nas nossas vidas, talvez as folhas do calendário podem passar uma a uma, e a vida vai continuar do mesmo jeito. E eu não estou falando apenas de questões do lado de fora, você entendeu, tem muito a ver com aqui dentro. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor venha com graça, com direção, que o Senhor possa guiar, conduzir, mover, ajudar poderosamente cada um dos nossos irmãos. Cada um aqui tem uma luta, uma guerra, uma batalha, mas hoje que o teu precioso Espírito Santo marque, que o teu precioso Espírito Santo hoje opere, que o teu precioso Espírito Santo ajude cada um deles a viver aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor reservou. Declaramos graça, declaramos unção, declaramos poder do Senhor. Fortaleça cada um deles, direcione-os, Pai, que hoje nós aqui como igreja decidimos retirar toda aquela velha natureza, o velho costume, o velho modo de viver, de acordo com o passado, com o mundo. Hoje nós dizemos, chega, eu não quero mais isso, eu quero caminhar segundo a verdade, segundo a palavra. Jesus é meu modelo, Ele é o meu alvo, e a cada dia mais eu quero me tornar parecido com Ele. Então, Senhor, fortaleça agora essa igreja, fortaleça agora os nossos irmãos e irmãs. Vem com graça, vem com unção, vem com alinhamento nas emoções, venha com graça no físico, toda confusão na mente caia por terra. Traga agora o amor verdadeiro, a alegria verdadeira, a paz que excede todo entendimento. Muitos de vocês vão começar a descansar de verdade, vai ter sono de verdade. Chega de ansiedade, chega de depressão, chega de peso, receba renovo, porque você decidiu dentro de você, fala, chega do velha natureza, eu quero a nova em Cristo Jesus, aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Segura. Você é a chave. Segura. Você entrou aqui hoje no seu limite. Parece vago o que eu vou dizer, mas toma posse. Você entrou no seu limite aqui hoje. Dentro de você está um turbilhão, está abalado, está mexido. Mas hoje você veio aqui e você viu que isso está acontecendo porque tem coisas que você precisa tirar da sua vida. Você precisa dar um rumo na sua vida. Não tem como ter paz e alegria verdadeira carregando coisas da velha natureza. Dia de mudança, dia de transformação. O Senhor tem algo novo para você. O Senhor tem algo novo para a tua vida. Receba isso dentro de você, em nome de Jesus. Posso fazer só mais uma oração? Feche seus olhos, se você quiser e conseguir, claro. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, ou talvez não. Talvez você é alguém que está até vendo essa transmissão, e você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, mas você gostaria de fazer isso hoje.
Eu falo para você que esse é o start para você começar a viver algo diferente. É quando você decide receber Jesus como o Senhor da sua vida. Então aqui nesse culto, nessa noite, se você deseja fazer isso, eu queria orar com você. Na verdade, eu queria ajudar você a fazer essa oração, porque é uma oração que você precisa fazer. Então, se você deseja receber Jesus como o Senhor da sua vida, coloque a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu quero te pedir perdão. Eu reconheço, sou pecador, e hoje eu me arrependo, dos meus pecados. A partir de hoje, eu não quero mais, viver uma vida, segundo as minhas vontades, mas hoje, crendo com o coração, confessando com os lábios, perante a igreja, perante o mundo espiritual, eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, e que a partir de hoje eu o recebo como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, levanta sua mão comigo e deixa eu orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, vem com a tua graça, teu amor, a tua bênção, o teu cuidado sobre cada um deles. Nós nos alegramos por esse momento, pois sabemos que é uma decisão preciosa que eles estão tomando. Que o Senhor possa guiar, cuidar, direcionar poderosamente a vida deles, em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por essas vidas, pois nos alegramos muito com a atitude deles. Você que fez essa oração, nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Esses irmãos aqui são do Ministério Boas-Vindas, eles estão ali te recepcionando. Pedimos perdão, hoje não vai ser possível na sala, estamos numa reforma lá, a galera está melhorando mais o espaço. Então, mas eles estarão logo ali para pegar teu contato, se aproximar de você, te indicar uma célula, que são reuniões menores que nós fazemos em algumas residências, que vamos entrar em férias em julho, mas em agosto podemos aí ter esse momento precioso, será bênção demais em nome de Jesus. Amém, igreja. Quem foi abençoado essa noite? Deixa eu ver. Glória a Deus. Então posso, para a gente poder encerrar, queridos, não queira carregar o que é velho. Tira. Hashtag fica a dica. Eu estou nessa caminhada com Jesus há muito tempo. Tem gente que está vivendo muito mais do que eu ainda com o Senhor Jesus. Mas eu estou aí, meu queridos, 25 anos de caminhada com o Senhor. É chão. Já vi, como falavam os antigos, eu já vi muita água passar embaixo da ponte. Muita. Eu posso te falar, o melhor caminho é o caminho da palavra. Seja o que for, escolha Jesus. Escolha a palavra dele, porque aquilo que ele tem virá sobre você. E você vai viver um avanço na sua vida que você jamais podia imaginar. Pode até ser do lado de fora, que nós cremos também, mas principalmente aqui dentro está diferente. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Levanta sua mão comigo. Então semana que vem, que dia que vai ser? Terça-feira, esquenta, hein? Será maravilhoso em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a minha e a sua vida até que Ele venha. Que Ele te dê uma semana preciosa, abençoada, debaixo do poder, da presença. Que a nova natureza nós tomamos posse. Que a paz do Senhor, a alegria do Senhor, tudo que Ele tem, tome posse e creia que vem sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte.